Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 25 de maio de 2021, agora são 8 horas e 49 minutos. Estamos começando oficialmente o ano de 2021, o ano letivo do ano de 2021. Dizer para vocês que é uma grande satisfação poder estar aqui essa manhã, me encontrando com vocês. Quero fazer um agradecimento especial aqui à presença do João, do Davi, do Gabriel, da Camille, do Sandro, da Rafaela, da Juliane, do Alisson, da Brenda, do Luiz Eduardo, do Cauã e do Pedro, né, que tiraram esse tempo da manhã de hoje para compartilhar conosco esse momento. Tá? Dizer para quem não pôde participar do encontro presencial agora, esse encontro síncrono, né, que esse encontro está sendo gravado, vai ser disponibilizado aí pelos canais oficiais da instituição, e sintam-se também vocês acolhidos, acolhidas, para a gente começar esse ano de 2021. É um ano muito diferente, não é essa a nossa forma de trabalho. Nós somos uma instituição de ensino presencial, tá? Nós estamos trabalhando de forma de exceção desse formato, tá? Não é essa a nossa modalidade de ensino. O Instituto é uma escola que funciona no modo presencial. A gente acredita que o encontro presencial é a melhor forma, né, de formação e desenvolvimento da aprendizagem, dos encontros com os estudantes, com vocês, mas estamos trabalhando desse formato para atender a necessidade de formação de vocês, de aprendizagem, de processo de formação de cada um, e vamos utilizar essas ferramentas disponíveis que temos hoje. Eu estou aqui em Passo Fundo, estou na minha casa, eu moro aqui na cidade de Passo Fundo. Dizer que faz um bom tempo já que eu não vou a Rolante, não só em função da pandemia e da suspensão das atividades presenciais, mas eu estive um tempo afastado, né? Eu sou professor do campus desde 2017, mas desde a metade de 2018 eu estava no processo de capacitação, em função disso aí que vocês estavam tendo aulas com outro professor, o professor Felipe. Então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de, no encontro de hoje, a gente vai, eu quero apresentar um pouco do plano de ensino, como que vão ser as nossas atividades, mas também abrir um espaço para perguntas, dúvidas de vocês, como é que vai ser esse ano, para a gente poder começar da melhor maneira possível. Eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês que o Moodle já está disponível, o curso para vocês lá, já tem materiais postados para iniciarmos esse ano. É importante que vocês façam a autoinscrição, a chave de acesso, salvo o meu engano, é Filosofia 3, né? Vocês entrando, buscando o curso de Filosofia 3, fazer a inscrição por meio dessa chave de acesso. Qualquer dúvidas com relação ao Moodle também vocês podem procurar, se eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Caso contrário, também vocês podem procurar o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância do Campus Rolante, tá? Pelo e-mail pode ser NEAD, N-E-A-D, @rolante.ifrs.edu.br, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Moodle, tá bom? Alguém gostaria de dar uma saudação especial para os colegas, para esse retorno, para esse primeiro momento? Quer dar um oi aí para os colegas? Vocês podem também utilizar o chat aqui. Vamos fazer um combinado, sempre a gente tem dito isso, né? Na medida do possível, quem se sentir à vontade, quiser dar um oi e abrir a sua câmera, também é algo que ajuda. Faz tempo já que a gente está trabalhando dessa forma, né? E eu preciso dizer uma coisa para vocês, né? A experiência tem demonstrado que quando um ou dois alunos participam, abrem a câmera e fazem perguntas, comentários, com certeza as aulas fluem melhor, tá? Então eu vou pedir desde esse primeiro momento, né? Que qualquer momento que vocês tiverem, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês, por favor, abram o microfone e chamem e nos perguntem. Procurem interagir conosco, tá? Esses encontros síncronos, eles têm uma finalidade de passar conteúdos, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas ele é importante também para que a gente possa interagir e para o professor também, para mim, né? Para mim saber também como que as coisas estão indo. Eu preciso desse retorno de vocês, tá?
Na sala de aula, a gente mais ou menos sabe, o pessoal está achando ruim, não está pelo caminho certo, ou o pessoal começa a conversar, olhar para o lado, né? Querer jogar papelzinho na cabeça de alguém, coisas do tipo, tá? Mas aqui online a gente não tem como, a gente precisa que vocês nos deem algum tipo de retorno, tá? A gente precisa saber que estamos interagindo, tá bom? Bom, pessoal, então, para esse nosso primeiro momento, eu quero projetar aqui a minha tela e passar algumas orientações para vocês, tá bom? Alguém queria perguntar, falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Estão vendo a minha tela já? Sim. Beleza. Então, o nosso componente é Filosofia 3. Sejam bem-vindos ao terceiro ano, tá, pessoal? Apesar de vocês terem feito pouco do segundo ano ainda, caso vocês estejam aqui, porque vocês progrediram, tá? E aí essa progressão de vocês vai né, gerar aí essa nova disciplina. Antes ainda, eu estava me esquecendo já de uma coisa. Antes ainda, eu preciso fazer a chamada, tá? Porque, que pareça, eu preciso ter um registro, né, da presença de vocês aqui. A Alana não está aí, né? Alisson? Eu tô aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu parar a apresentação. E daí eu me acesso aqui. Alisson tá aí? Beleza. Augusto? Não, né? Brenda? Brenda tá aí. Eu? Eduarda não tá, né? Não. Eduardo Colete? Não. Gabriel Trotti? Tá aí, né? Eu. Giovana? Não. Gustavo? Não. João Vitor? Não, o Almeida. João Vitor Arnold. Juliane? Sim. Oi, Eu. Juliane. Cauã? Aqui, presente. Oi, Cauã. Cauane? Não. Leonardo? Também não. Nicolas? Pedro? Tá aí? Oi, Pedro. Pedro tá Oi. tímido. A Camille Lix. Camille Lix tá falando aí. Eu pulei a Camille. Camille, você não tá aparecendo, não siga para mim. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa no chat. Não esqueci de ti, não. Só não tá aparecendo aqui o teu nome, não siga. Tem que dar uma conferidinha lá, procura o professor Jesus, troca uma ideia com ele, ver se tá.
Teu nome apareceu aqui na turma, tá? Tu te cadastrou no Moodle? Não, né? Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo também não aparece para mim, Luiz. Vocês têm que dar uma conferida daí isso depois no sistema, tá? Deixa eu seguir aqui. A Rafa tá aí? Rafaela? Eu vi que tinha uma Rafaela antes. Né? Tinha. Tem. Oi, Rafa. Oi. Railane? Railane? Não, né? Raquel. Raquel. Não. E o Sandro? Presente. Oi. Pessoal, quem tá... a lista que eu tenho é essa aqui, de 20 alunos, tá? Vocês, né, imagino que talvez não tenha sido lançado o nome de vocês ainda no Siga, tá? Confiram isso, então. Eu vou pedir para Camille e quem mais? O Luiz Eduardo, tá? E o João, para verem bem certinho essa situação de vocês, tá? Procurem os coordenadores de curso e confiram lá se tá tudo ok, tá bom? Muito bem, gente. Alguma questão ainda sobre essa situação? Esses são os colegas que estão no Siga, tá? Eu preciso fazer esse registro aqui porque ele é diário, né? Como é que ele funciona, assim, ó? Como a gente tem equivalente a 3 períodos, tá, turma? O encontro síncrono eu vou colocar como se fosse um período, certo? E os outros 2 são as atividades, tarefas que vocês vão ter fazendo durante a semana. Quem não puder fazer, não puder participar do encontro síncrono, né, vai ter que a gente vai ter que encontrar uma outra forma aí de estar registrando essa presença de vocês. Sabem que no Moodle tem como eu visualizar se vocês entraram e estão fazendo as tarefas. Quanto tempo vocês ficaram fazendo tarefas? Vocês sabiam disso? Ninguém nunca te falou para vocês? A gente consegue saber. Outra coisa que tem também como ver, por exemplo, eu vou disponibilizar os encontros e tem como ver quanto tempo as pessoas assistiram do encontro. Tá? Então, eu vou, a princípio, a gente vai, talvez hoje ainda nem tanto, né? Mas os encontros, quando eles forem enviados para vocês, referente a conteúdos que a gente vai trabalhar, eu consigo visualizar quanto tempo o pessoal assistiu. Mas não é assim, eu olhei aos 2 minutos, aos 15, aos 25 e aos 45, e deu. Né? O YouTube eu consigo, como eu tenho o canal, eu consigo visualizar quanto cada um de tempo olhou em cada vídeo, tá? Então, é importante quando vocês forem visualizar os encontros, vocês assistam tudo. Não tentem dar migué nos professores, né, para tentar, assim, simplesmente olhar, assim, achar que olhou, tá? Tem que olhar realmente tudo, né? Principalmente aqueles encontros que forem mais de aula, de conteúdos, tá? Camille, fala. Camille, você queria falar alguma coisa? Há um tempo atrás. Acho que tá com o teu microfone aberto, então, Camille. Se tu pedir gentileza, né? Se puder fechar ele aí, a gente... Camille tá vendo Game of Thrones ali. Sim, com certeza, né? Muito mais interessante do que a minha aula. Tá bom. Tá desculpada, Camille, tá? Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu vou agora voltar a projetar a minha tela. E aí, a gente segue lá. Eu quero apresentar algumas coisas um pouco mais pontuais hoje. Okay? Estão vendo de novo? Já estão vendo? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, vocês já entenderam como é que vai ser a dinâmica, pessoal? Vocês participaram dos encontros ontem? Em algum momento dos encontros? A recepção de vocês? Sim. Então, vocês entenderam, né? Nós somos... vai ser dividido em 3 blocos. Então, eu vou trabalhar filosofia 3 períodos por semana, equivalente a 3 períodos por semana, o equivalente ao conteúdo de todo o ano. Entenderam? Vai ser o conteúdo de todo o ano que a gente vai trabalhar nessas 10 semanas. Então, assim, a princípio, a gente vai estar fazendo os encontros nesse dia, nesse horário, porque é o nosso horário do calendário,
tá? Mas eu não vou trabalhar os 3 períodos aqui falando para vocês, tá? A princípio eu vou marcar 1 hora de encontro, das 8h30 às 9h30. Óbvio que isso vai depender de vocês também. Daqui um pouco, se vocês acharem que a gente pode fazer um outro momento, a gente pode discutir isso, né, em paralelo. Mas, a princípio, a gente vai ter um encontro semanal de 1 hora e mais atividades no Moodle. Tarefas, né, leituras que vocês devem fazer, tá? Então, a gente começa... Eu anotei no caderno ontem, agora não tenho aqui comigo, não lembro bem que dia que é que termina. Então, a gente começou ontem, tá? E a gente vai até fim de julho, se eu não me engano, acho que até a última semana de julho, que é o período que a gente vai trabalhar todo o conteúdo de filosofia que trabalharíamos o ano inteiro, tá? Então, a gente vai comprimir os conteúdos, não, comprimir o tempo. Os conteúdos vão ser os conteúdos do ano inteiro, mas o tempo vai ser menor. Essa parte vocês entenderam bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Então, nós estamos começando o primeiro bloco. E Filosofia 3 está nesse primeiro bloco. Vocês não vão ter Filosofia 3 no segundo e no terceiro. É só nesse primeiro. Entenderam isso? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Professor, daí a gente Diga. vai ter os outros 2 blocos presencialmente? Não sei. Quem que perguntou? Eu não conheço a voz ainda. Eu, a Brenda? Brenda, eu não sei. Talvez a gente tenha até alguma coisa desse primeiro bloco presencial. Nós não sabemos ainda, tá? Vai depender de como que a situação vai estar, né? Se a gente vai ter um número menor de contaminações, se os professores e um número maior de pessoas das comunidades estiverem vacinadas. Essa não é uma decisão que parte de nós, tá, turma? É uma decisão que ela vai ser discutida a nível de instituto, né? Ontem foi falado, né? Até o campus rolante, ele é uma unidade. O IFRS são 17 campi. Por exemplo, tem campus aqui no norte do estado, né? Tem em Erechim, Sertão, Ibirubá, aqui no norte do estado. Para quem não conhece, Passo Fundo fica no meio dessas 3 cidades aqui, né? Fica bem no meio dessas 3 cidades, entre Erechim, Ibirubá e Sertão. Bem que podia ter um campus do IFRS aqui em Passo Fundo, eu ia ficar bem feliz, né? Mas, enfim. E tem campos que são lá na metade sul, em Rio Grande, né? Lá do ladinho de Pelotas, né? Na extremidade sul do estado. Então, tem muitas variantes, né? Eu não sei exatamente, a gente não tem como ter certeza quando que a gente vai fazer presencial, tá? Como eu te disse, talvez daqui um pouco a vacinação acelere, né? Os professores estejam vacinados, né? A situação já esteja um pouco mais sob controle, a gente volta presencial. Talvez até nesse primeiro bloco, hein? Não sei, não sabemos, tá? Eu lembro que quando foi suspenso o calendário ano passado, a princípio era uma semana, né, gente? Era para ter sido só uma semana, né? Nós já estamos aí há mais de ano, 1 ano e 2, 3 meses quase, já de suspensão, né? Eu também torço para que esse ano, com certeza, a gente vai voltar presencial. Em algum momento a gente vai voltar presencial. Eu até acho que talvez depois desse primeiro bloco a gente já volte presencial, mas é uma opinião minha, não tenho certeza, tá? Alguém comentou alguma coisa no chat? Sim. Tá. Professor, Diga. para que o nosso campus volte presencial, a cidade dos outros campos também tem que estar assim com mais número de pessoas vacinadas e tudo isso que tu disse? Ou só a nossa cidade? Talvez não, Rafaela. Parece que essa foi uma pauta que foi aprovada, que cada campus ele vai ter a possibilidade de retornar, mas vai ser discutido isso em uma reunião no comitê central, na reitoria, tá? Não é simplesmente assim, Rolante está bem, os professores aqui na cidade estão vacinados, a gente pode voltar. Não é assim, não é tão simples assim. A gente pode sim, pode ser que, por exemplo, volte algum campus em que a situação esteja um pouco mais sob controle e outros não voltem. Mas isso depende de uma aprovação a nível de Consup, né? Tem essa possibilidade. Eu não sei, daí vai ser discutido isso a nível, né, de todos os campi, né? Mas eu sei que tem essa possibilidade, né? Mas vai depender também do posicionamento da instituição, né? De como que se ela vai aceitar isso ou não. Mas eu até acho que é possível que aconteça isso, sim. Por exemplo, é mais difícil numa cidade como Porto Alegre, onde tem o campus Porto Alegre, voltar presencial com todos
né, todos, enfim, o maior, ou a possibilidade de estudantes, né, porque Porto Alegre é uma cidade bem maior, então fazer uma vacinação numa cidade como Porto Alegre, com um número significativo da população, é muito mais difícil do que fazer, por exemplo, em Rolante, tá? Então é possível que volte Rolante e não volte Porto Alegre, Canoas, né, que são cidades um pouco maiores, né, que precisa uma certa imunização maior para ter um efeito, para a vacinação também ter um efeito mais significativo, tá? Então é possível, sim, que tenha essa distorção, tá? Não sei se era essa a tua pergunta, Rafael. Isso aí, senhor. Obrigado. Entendi agora. Tá, valeu. Vamos voltar lá, então. Eu preciso fazer alguns encaminhamentos, pessoal, também. Bom, hoje a gente vai fazer isso aqui, essa primeira interação nossa, algumas orientações para o retorno, a gente está fazendo isso, né? E eu quero apresentar o plano de ensino para vocês, assim, para a gente começar, assim, propriamente, o nosso conteúdo do terceiro ano, tá? Bom, antes ainda disso, né, hoje não faço, eu acho que eu vou falar dos conteúdos depois, eu só quero passar rapidinho aqui como que a gente vai funcionar, então, pessoal, tá? Aqui. Metodologia de ensino, então, pessoal. São os encontros síncronos, os atendimentos, essa vai ser uma diferença também que vai ter nesse modo aqui. Mas assim, ó, resumindo tudo isso aqui, turma, vai ser como uma APNP um pouco mais ampla, tá? As APNPs, elas foram 6 semanas, né? Aqui vai ser 10 semanas. E vai ter mais conteúdos. As APNPs era conteúdo de um trimestre. Aqui a gente vai fazer o conteúdo de o ano inteiro, tá? Mas para quem fez a PNP, vai ser como nas APNPs, pessoal. A gente vai ter os meios, eu digo que vai ser parecido com a PNP com relação aos meios que a gente vai utilizar, tá? Então, vai ser encontros síncronos, atendimentos, tarefas para vocês, leitura de textos que eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Leitura de capítulo de livro. Tem uma novidade que eu quero que vocês façam leitura de um texto literário, tá? E questionários referentes aos conteúdos tratados e elaboração de textos e produções filosóficas, tá? Então, essa vai ser praticamente a nossa abordagem metodológica. Os recursos, então, né, pessoal, é o que a gente tem, materiais disponibilizados em modo online, obras literárias e filosóficas, eu vou estar passando fragmentos de textos de filósofos, né, a gente vai ter um pouco, em relação a PNP que a gente fez ano passado, a gente vai ter eu vou ser um pouco mais, vai ter mais textos para vocês lerem, vai ter um texto, uma peça de teatro que eu gostaria que vocês lessem, tá? Que é uma obra literária, então, que eu coloquei junto nesse ano, no terceiro ano, tá? Textos dirigidos, elaboração de parágrafos e textos dissertativos, né? Então, assim, isso, turma, está muito ligado a uma noção de filosofia que, não só de filosofia, mas que eu acho que é papel da escola fazer, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó, eu estou com 40 anos, em torno de 40 anos, e eu posso dizer com muita segurança para vocês que o único lugar onde as pessoas escrevem de modo dissertativo é na escola. Com toda certeza isso, tá? Nenhum outro lugar as pessoas escrevem. A não ser que você exerça uma profissão que a escrita seja, né, por exemplo, ser um jornalista, sei lá, um produtor de filme, tá? Algo do tipo, né? Mas, de modo geral, as pessoas não escrevem. Então, na escola é o lugar de a gente aprender a escrever e treinar a escrita, certo? Então, a gente vai, nesse período aí, tentar desenvolver essa capacidade de escrita, de leitura e escrita. Tem que escrever, tá? Vocês precisam aprender a escrever, né? É fundamental. Por que é fundamental? Porque é o único lugar, né? Se a escola deixar de fazer isso, se a escola deixar de incentivar os seus alunos a escreverem, eu posso assegurar com muita segurança para vocês, posso afirmar com muita segurança para vocês que vocês não vão fazer mais isso pro resto da vida, tá? Aquilo que povos, durante anos, né, passou por um processo de evolução, que era aprender a escrever e produzir uma língua, a gente não pode estar assassinando ela aí, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Então, assim, eu preciso dizer isso para vocês, né? Eu vou insistir muito em trabalhos escritos, tá? Por isso que eu também sou um pouco contra o uso excessivo de determinadas redes sociais, né? Que você escreve de qualquer jeito, com qualquer palavra, de qualquer jeito, né? Querendo dizer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Eu tenho algumas restrições com relação a isso,
Mas, assim, o único lugar que vocês vão parar e vão ter que sentar e pensar em alguma coisa para escrever é na escola. Então, se na escola vocês não fizerem isso, você foi o último prego do caixão, né, do papel da escola, tá? E aí a escola morre, certo? Então, eu vou nessas 10 semanas aí, a gente vai insistir, eu vou insistir isso para vocês, né? A gente precisa produzir textos dissertativos, parágrafos, tá? No primeiro momento. Parágrafo. Escrever um parágrafo, 15 linhas bem escritas é suficiente, certo? Então, toda tarefa, muitas das tarefas que eu vou dirigir para vocês, elas vão ser de produção textual, tá? Escrever, tá? Então, não é o fim do mundo escrever, tá, gente? Né? Eu tenho uma filha de 8 anos aí que, né, com um pouquinho de esforço, ela consegue escrever 10, 15 linhas, certo? Não é o fim do mundo. Então, vocês que já estão no terceiro ano já de um curso de ensino médio, né, a gente precisa também treinar um pouco isso, tá bom? E também alguns vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês analisarem, né? E depois também, obviamente, essa análise feita por meio de deixa eu botar no silencioso aqui. Certo? Muito bem. A avaliação, com relação a isso, pessoal, alguma pergunta? Deixa eu voltar lá no chat. Mais alguma pergunta, turma? Professor, na questão das atividades, assim, e tal, né, que vai estar bem mais, a gente vai estar bem mais cheio de tarefas, digamos, para fazer. Por exemplo, eu pego e te digo assim, Bastor, não conseguir entregar a tempo, mas vamos supor assim, amanhã eu te mando, algo do tipo. Tu vai ser flexível em relação a isso, ou vai ser mais firme, digamos? Brenda, assim, não tem como eu ser rígido com relação a isso, porque a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade. É óbvio que eu vou tolerar as necessidades de cada um e compreendo, né, a situação que nós estamos vivendo, tá? A gente não pode passar dos limites, né? A gente vai ter datas de referência, certo? Então, vocês vão ter uma semana para fazer uma atividade. Eu vou funcionar sempre assim. Já vou antecipar vocês, não vai ter prova, não vou marcar prova. Dia 1º de julho, das 8h15 às 9h10, vai ter prova. Não vou fazer isso. A gente vai sempre trabalhar com o tempo, certo? É óbvio que eu não vou assim, eu preciso fechar as coisas dentro dos prazos, certo? Eu preciso porque eu também vou passar informações para outros sistemas, né? Por exemplo, o SIGA é uma ferramenta oficial e ele registra a frequência por exemplo, se algum aluno se transfere de cidade, vai para uma outra escola, o documento oficial que vai é o SIGA. E lá, por exemplo, vamos pegar o teu caso, a Brenda fez um trimestre. Mas ela não entregou nenhuma atividade, não tem nenhuma nota, como é que está a situação dela? Bom, mas ela não entregou porque extrapolou os prazos, daí não tem como também fazer o registro, tá? Então, eu preciso minimamente ter uma organização para mim estar registrando as atividades de vocês, né? Para não chegar lá no final, lá em julho, vocês não terem feito nada, né? Então, eu preciso daí, geralmente vai funcionar assim. Quem já fez a PNP comigo, né? Eu tenho feito assim. Então, hoje eu lanço uma atividade, já vai estar disponível para vocês lá hoje no Moodle. Vocês têm que fazer ela até tal dia. Eu dei um mês para fazer essa primeira atividade. É uma leitura um pouco mais extensa, né? Uma atividade que talvez vocês não estavam acostumados a fazer. Então, tem um mês para fazer, certo? Mas, tem um mês para fazer. O tempo está contando a partir de hoje, tá? Não dá para também chegar lá no último dia e querer fazer correndo. Isso, então, é uma questão aquilo que a professora Ana falava ontem. Vocês precisam gerenciar o tempo de vocês também, certo? Não vai ter, a prova no dia tal, fecha tudo a tal hora, né? Não vai ser uma coisa um tempo devorador de vocês. Não, as coisas vão ser feitas dentro, né, daquilo que eu acredito que seja o razoável. É claro que vocês têm que ter a responsabilidade de entregar as coisas, fazer as tarefas, né? Mas é claro que eu vou flexibilizar sempre para atender vocês. Não pode virar chinelagem, né, turma? Não pode virar bagunça. Ninguém entrega nada no dia, né? Ninguém faz as coisas como tem que ser feito,
aí também não, né? Mas precisa minimamente ter, eu sempre vou tolerar tudo que vocês me disserem, eu vou partir da confiança sempre em cada um de vocês, eu acredito no que as pessoas falam, tá? É simples, não tem muito mistério. Se vocês me disserem que não conseguirem entregar um trabalho, não tem nenhum problema, entrega outro dia, não tem nenhum problema. Agora, não pode querer passar conversa no professor, né? A gente precisa ser honesto um com o outro, tá? Assim como eu estou dizendo para vocês, ó, vocês têm um mês para fazer a primeira atividade. Então, tem um mês, né, pessoal? São 30 dias, né? Tem 4 finais de semana, tem no mínimo um feriado aí no meio, que eu sei, né? Então, também a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né, para compreender todas as partes, tá? Certo? Brenda, respondi a tua pergunta? Certo, senhor. Uhum. Alguma pergunta a mais? Algum comentário a mais? Eu vi que a atividade Moodle está escrito que pode ser enviado de outra forma, não online. Eu não entendi. Deve ter sido algum erro de configuração, então, Juliane. Provavelmente. Aonde que tu viu isso? Ontem de noite, quando eu abri, aí não tinha onde adicionar tarefa nem nada. Eu não lembro o que estava escrito, mas era... Eu andei excluindo algumas coisas e modificando, né? Eu importei algumas coisas, eu ainda estou formatando isso, tá? Mas a partir de hoje já vai estar disponível algumas coisas para vocês lá, tá? Terceiro ano da Agro. Essa aqui, primeira semana, tá oculto ainda algumas coisas para vocês, tá? Mas vai estar tudo bem organizadinho lá. Deve ser algum errinho, algum detalhe de configuração, tá? Antes de enviar para vocês, disponibilizar as coisas para vocês, vai estar bem formatado, bem como deve ser. Tá bom? Certo? Foi a Juliane que pediu, né? Sim, obrigada. Não, vai estar bem organizado quando for disponível para vocês, vai estar bem organizado como será. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida com relação a isso? Muito bem. Avaliação, pessoal. Em todas as atividades prevalecerão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Tá? Isso é uma premissa básica aí que eu sigo. Tem que ser algo bem feito, com qualidade, do que algo feito com bastante coisa feita, mas sem qualidade. Tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão terão um máximo de nota 10, né? Óbvio. E eu distribuí o peso das atividades dessa forma aí. Tá? Então, são 6 atividades mestras, vamos dizer assim, com pesos um pouco diferentes, certo? Então, lá vai ter uma semana que vocês vão ter que analisar um vídeo, isso vai valer 1 ponto. Vão ter que fazer a leitura desse texto literário, isso vai valer 1 ponto. Toda semana vocês vão ter questionários para responder referentes aos conteúdos tratados, tá? Esses questionários, então, eles vão ser todos disponibilizados no Moodle, tá? Então, cada questionário lá vai valer, sei lá, 0,5 cada um, tá? Vocês vão responder as questões e, ao responder as questões, vocês vão, né, ao final que responder o questionário, vocês vão ter, ao final desse primeiro bloco, vocês vão somar 2 pontos das respostas que vocês derem aos questionários. Elaboração de parágrafos dissertativos, né, 2 pontos para isso. Vai ter um fórum de discussão, valendo 2 pontos. E um questionário final de encerramento também, valendo 2 pontos. Vocês já fizeram um fórum, pessoal? Sabem o que é fórum? Já em várias matérias da PNP, os professores colocavam coisa no fórum. Tá. Então, assim, fórum vão ser problemas filosóficos, questões filosóficas, que vocês vão ter de pensar elaborar uma boa resposta a perguntas e vão poder debater com os colegas. Esse é o sentido do fórum, tá? Então, é mais ou menos como uma discussão, óbvio, né, guardando as suas devidas proporções, uma discussão que você faz lá numa rede social, né, Facebook, enfim. E um questionário final de encerramento valendo 2 pontos. Na minha soma, isso tudo dá 10, né? 2, 4, 6, 8, 9, 10, tá? Então, aí vai ter assim, pessoal, vai ter uma semana lá, vai ter uma tarefa, ao finalizar aquela tarefa, se você fez bem a tarefa, vai ter 1 ponto, tá? Os questionários também, fiz o primeiro questionário, valendo 0,5, acertei lá 5 questões, então eu já tenho 0,5. Vou somando tudo, ao final, a soma de tudo isso vai ser a nota de vocês, tá? Então, quem fizer tudo e fizer corretamente vai ganhar 10, tá?
E aí, essa nota, pessoal, ela vai ser assim, essa é uma questão ainda que eu não vi isso, como é que vai ser feito o registro no SIGA, tá? Eu não sei se vai ser uma nota, né, como são, a nota do ano, né, acho que ela vai ser mais ou menos distribuída assim, ó, o primeiro trimestre vai valer 4, o segundo 13 e o terceiro 3, algo nesse sentido aí, ou o inverso também, tá? Vai ser algo mais ou menos assim. O registro no SIGA, tá? Que também vai ser somatório e lá no final vai dar 10 também. Tá bom? Mas tudo isso vai estar disponibilizado no Moodle também para vocês, tá? As tarefas vão ser disponibilizadas no Moodle, eu vou configurar elas bem direitinho, né, para a nota que aparecer no Moodle ser de fato a nota de vocês, tá? Não vai ter pesos diferentes, nada. Vai ser assim, lá vai ter a tarefa, tal, análise do vídeo, vai valer 1 ponto, tá? Eu fiz a análise e tirei 1 ponto, então eu já tenho 1 ponto dos 10 que eu vou atingir no ano, tá bom? Certo, pessoal? Nada de prova no dia tal, das 8h30 às 9h30, nada disso, tá? Tarefas para vocês responderem durante o ano, durante a semana e postarem do Moodle, certo? Em linhas gerais, é isso que vai acontecer, tá? Entendido, turma? Alguma pergunta em relação a isso? Não. O teu não é porque você não entendeu ou porque você não tem perguntas? Não, de não tenho dúvida. Tá bom, tá. Aquelas tarefas ali, toda semana vai ter uma delas. Por exemplo, toda semana vai ter um texto para fazer, um questionário, uma análise de vídeo. Isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, a tarefa dessa semana, é a leitura de um texto literário, tá? Vocês vão iniciar a leitura nessa primeira semana, tá? E aí vocês vão já começar, porque tem um ponto lá que é da leitura do texto literário, né? Ó, leitura do texto literário. Então, essa semana vocês já vão fazer o começo dela, o texto vai estar aqui, tá? Essa aqui, A Trágica História do Dr. Fausto, do Christoph Marlowe. Vocês vão ter que fazer a leitura desse texto e vão fazer atividades com relação a esse texto, tá? Então, vocês vão ter aí, essa é a primeira tarefa que vocês vão ter para a semana e já vai valer 1 ponto, tá? Certo? Entendido, Sandro? Então, tá aqui, depois lá vocês vão ver, né, que quando vocês clicarem aqui, ó, por exemplo, ó, cliquei aqui, daí ele abriu para mim aqui, tá? Então, aqui tem ver todos os envios. Vocês vai estar... Eu não sei como é que vai ficar para vocês, né? Eu acho que é aquilo que a colega falava antes, né? Ação de avaliação. Não, isso aqui. Tá, mas enfim. Acho que tem que abrir as configurações para poder ver depois, tá? Mas está aqui a atividade, ó. Iniciar a leitura do texto, leitura das atividades de suporte para a participação do fórum, ser utilizado ao longo do curso, é filosofia 3 aqui, tá? Não é 2. E fazer um comentário sobre uma passagem que considerou significativa e remete a ideias típicas de cristianismo na Idade Moderna. Tá? Essa atividade vocês vão ter lá para entregar ela até dia 22 de junho, tá? Então, vocês têm, como eu falava, tem 1 mês para fazer isso. Mas tem que começar a fazer. Por isso que eu disse aqui, ó, a atividade é iniciar a leitura, tá? Eu quero ainda nos conteúdos agora que eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho, né, do porquê dessa história, do porquê desse livro, né, por que isso é importante para a gente entender o conteúdo que a gente vai estudar nesse bloco, tá? Por isso. Muito bem. Alguma pergunta mais, pessoal? Algum comentário? Muito bem. Então, voltando aqui. Os atendimentos, pessoal. Os atendimentos vão ser pelo Google Meet, tá? Vocês terão, né, como é do atendimento normal, né, da situação presencial, 1 hora por semana, e a gente está definindo como que vai ser esses atendimentos, tá? Está sendo criada uma planilha, né, dos professores para cada curso, para cada turma, para a gente colocar lá o dia que vai estar disponível para vocês os atendimentos, certo? Vocês têm direito, além desses encontros, né, das aulas aqui, 1 hora por semana de atendimento
para dúvidas, para perguntas que vocês tiverem, tá? Recuperação paralela, né? A princípio, eu espero que a gente não precise fazer recuperação paralela, né? Mas é um direito que vocês têm. Eu sempre assim, fulano não entregou, né? Aquilo que a colega falava no início, né? Estende um pouquinho mais o prazo, né? Dá um suporte ali para poder fazer e entregar sem precisar fazer recuperação paralela. A princípio, para fins de registro, né? Isso vai aparecer lá no sistema de vocês também depois. Ao final do curso, caso o estudante não tenha a nota mínima para aprovação, que é 7, né? Deverá produzir uma dissertação de cunho filosófico, contendo entre 5 e 10 páginas em formato padrão, a ser entregue na última semana de aula, abordando os conceitos estudados ao longo do curso, dando ênfase ao tema da racionalidade e do obscurantismo. Tá? Que mais? Daí os textos, né, que vão ser referência para nós, né? Esse texto aqui, pessoal, tem esse primeiro aqui, ó, eu tenho ele todo em PDF, tá? É o livro didático, né, que ele era para ter sido entregue para vocês, eu não sei se vocês têm ele, a versão impressa, né? Mas eu vou disponibilizar ele para vocês também em PDF, posso disponibilizar para vocês em PDF. Porém, eu preciso que vocês entrem em contato comigo, né, quando precisarem, eu vou estar disponibilizando fragmentos dele para vocês. Mas se vocês quiserem ter todo o livro, tem que entrar em contato comigo, né, que daí eu tenho que compartilhar pelo Google Drive, né, que ele é um arquivo grande, né, no Moodle é só até 5 MB que a gente consegue compartilhar arquivos, tá? Daí, se caso alguém quiser todo o livro, daí eu tenho que compartilhar pelo Google Drive, tá? Esses são os textos, basicamente, de referência aí. Tem um texto aqui que foi colocado só uma referência digital aqui, né, que é um artigo que fala sobre... eu vou falar um pouquinho dos conteúdos, depois eu falo um pouco mais sobre esse artigo, tá? Muito bem, voltando então aqui aos conteúdos, pessoal. Bom, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ninguém comentou nada no chat. Muito bem. Com relação aos conteúdos, aí eu já encerro também, porque eu sei que vocês têm outro encontro depois, pessoal? Às 10h15 tem física. Tá. Aí o Carlos falou ontem que queria saber até que horas que... Bom, então, eu não quero me estender muito, né? Mas eu queria que vocês observassem essa imagem aí. Estão vendo essa imagem aí, pessoal? Consegue visualizar? Sim. Sim. Muito bem. O que vocês estão vendo aí, então? Descrevam para mim aí. É uma pessoa aparentemente muito triste, né, senhor? Como é que é? Pessoa o quê? Uma pessoa aparentemente muito triste. Tá. Foi demitida, a esposa largou ela. Algum comentário mais além desse do Sandro? Tem umas corujas também. Uhum. E o Parece que mais? um lobo atrás, lá, Aham. junto com a coruja. Parece ali, não sei se é isso que está escrito, mas o excesso da razão produz monstros. No caso... O sonho da razão. É espanhol que está escrito. Que nem no caso, tu às vezes ter muita razão não quer dizer que vai te fazer bem, no caso. Algo mais? É a primeira... Alguém que chamou a atenção aí pela primeira vez, né, da frase aqui. Foi o João que falou, né? Foi? Não. Foi. Eu não vi o chat. Fui eu, sim. Tá, então tá, beleza. A gente vai estudar no terceiro ano, aí que vem que eu digo que provavelmente a gente vai ter que fazer uma PNP também, para vocês entenderem um pouco esse contexto. A gente vai estudar um período da história da humanidade. Bom, antes de falar isso, eu preciso fazer vocês precisam entender por que eu vou falar disso agora também, com base em algo prévio, tá? Eu não sou aquele tipo de professor de filosofia que quer salvar o mundo, tá? Até, no fundo, sou um pouco desconfiado de quem... Eu não acredito muito, assim, nessa expectativa, assim, nessa vontade, né, que alguns têm de salvar o mundo, tá?
Mas eu preciso, é meu papel como professor, vocês têm direito a saber disso, né? Eu preciso apresentar um pouco não, sim, é um pouco no sentido de que vai ser fragmentos, né? Um momento da história da cultura ocidental, né? Em que nós temos uma supervalorização da racionalidade humana, né? Que é a chamada Idade Moderna, certo? E aí, a Idade Moderna, ela tinha como grande lema fazer com que as pessoas despertassem, né, daquela visão de mundo obscurantista, né, que não faz uso da maneira mais razoável ou que valoriza tanto a razão. Tá? Essa é uma pintura de um espanhol chamado Goya. E o Goya aqui ele já está, de certa forma, fazendo uma crítica às duas possibilidades, né, de uso da razão. A frase dele é assim, né, o sonho da razão produz monstros. Nós temos o excesso da razão, né, como acho que o João falava antes, é isso que ele quis dizer, né? Talvez uma pessoa que faça muito uso da razão, ela talvez não seja o que de melhor o ser humano é capaz de fazer. Mas o sono da razão, ou seja, a ausência do uso da razão, também produz monstros, né? Então a gente vai estudar uma época, um período da história da cultura ocidental, da filosofia chamada Idade Moderna, em que a grande tarefa da filosofia era resgatar o potencial que a racionalidade humana tem para condução da vida humana, para que a gente não caia nem no extremo do sono da razão e nem do sonho da razão, que é capaz de produzir monstros, tá? Então esse é o sentido, né, dessa pintura, né? A gente precisa encontrar uma racionalidade que seja capaz de conseguir mediar nem o sono dogmático de algumas visões de mundo e nem um sonho tão alto capaz de produzir monstros, né? E eu quero dar aqui 2 exemplos disso, né? De 2 extremos disso, né? Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que ela tenta consertar o mundo usando qualquer forma, qualquer meio para isso, né? O mundo tem muita pobreza, então vamos matar os pobres, né? A gente acaba com a pobreza, né? Ou o mundo tem muitas pessoas corruptas, então vamos tem muitos bandidos, tem muitos ladrões, então vamos matar essas pessoas. Bom, peraí, será que essa é a melhor forma? Ou o inverso, né? Não, tá tudo bem, as coisas estão todas, né? É assim mesmo, né? Essa é a melhor maneira. Ou seja, esse que tá aí não é nada, logo vai passar. Ou seja, negar os problemas, né? Então, são 2 extremos que a gente tem que nos afastar. A gente tem que encontrar uma forma mais equilibrada, né? É isso que a Idade Moderna nos sugere, tá? E por isso que o primeiro grande objetivo do nosso componente é tentar reconhecer as transformações ocorridas ao longo do tempo que representam o surgimento da mentalidade moderna, de modo especial as tradições filosóficas surgidas nessa época. Se vocês procurarem relembrar na memória de vocês, e refrescar a memória de vocês, quem fez aquela PNP comigo no início desse ano, então, como o Sandro diz, eu já não lembro mais quando que foi exatamente, a gente estudou um pouco da tradição da filosofia chamada filosofia helenista, né? Que cronologicamente está distante de nós um pouco mais, entre 2000 e 1800 e 2000 anos atrás, distantes de nós, né? Por aí, mais ou menos. 2.200 a 1.800 anos distantes de nós hoje, né? Esse período que a gente vai estudar no 3º ano é já a Idade Moderna, a partir aí da mentalidade moderna, a partir do século XVI, a partir das revoluções, principalmente a revolução, não, as reformas protestantes na religião na Europa no século XV e XVI, a partir, né, da chegada dos imigrantes, dos exploradores da América do Sul, é mais ou menos esse período aí, final do século XV até o século XIX, é o período cronológico, o recorte temporal que a gente vai estudar aqui, tá? É nesse período aí que a gente chama de mundo moderno,
E a gente vai estudar um pouquinho as transformações aí, as concepções filosóficas surgidas nessa época aí, tá? E aí também o segundo objetivo, a gente vai ter que compreender a importância do movimento intelectual do esclarecimento como forma de enfrentamento do obscurantismo presente na modernidade e no mundo contemporâneo, tá? Esses dois termos aqui, ó, eles são bem importantes, ó. O termo do esclarecimento e do obscurantismo, tá? É aquilo que eu falava antes para vocês, ó. A gente precisa usar a razão de forma esclarecida, da forma mais... Vejam, tem um radical aqui, ó, esclarecimento. Claro, vem de claridade, de clareza, tá? Então a gente precisa entender que existem compreensões filosóficas, né, que buscam esclarecer as coisas. E existem concepções de mundo que procuram obscurantizar as coisas, ou obscurecer as coisas, tá? Então, são esses dois termos aqui que são... O sentido deles é o que a gente precisa entender no terceiro ano, tá? Bom, e daí os conteúdos, né? É uma lista de conteúdos, certo? Eu já estou encerrando aqui, pessoal, que eu sei que vocês têm compromisso depois. A gente vai começar, então, lá no século XVI, século XV, século XVI, né? Com as transformações do mundo moderno, né? Com o racionalismo cartesiano, né? Com Francis Bacon, que são os dois principais autores racionalistas desse contexto. Já um pouquinho depois, John Locke e David Hume, né, são os que criam as bases da teoria do conhecimento moderno. Tá? As transformações que as revoluções científicas trouxeram para a nossa forma de vida e mundo no Ocidente, até chegar no século XX, aí, final do século XIX, início do século XX, né, com esses dois filósofos aí, o Karl Popper e o Thomas Kuhn, que são os filósofos da ciência do mundo contemporâneo, né, que vão já também, de certa forma, apresentar um pouco os limites, né, dessa visão de mundo científica do mundo moderno, tá? E um último conteúdo que a gente vai estudar, se der tempo, né, se não der tempo a gente vai trabalhar um pouco isso mais lá em outro ano, ou enfim, daqui um pouco numa PNP, né, que é os temas da ética e da moralidade. Existem 4 tipos de ética, né? Esse é um conteúdo que, assim, basicamente são 2 grandes temas, 2 grandes blocos, né? Que a gente vai estudar. Um é essa questão do mundo moderno, né? O papel da ciência, da teoria do conhecimento no mundo moderno. E o segundo bloco, que é esse último, né? Que eu fiz questão de colocar aqui, porque na ementa ele aparece como conteúdo do terceiro ano, mas se a gente não trabalhar ele nesse terceiro ano, não tem nenhum problema, a gente pode trabalhar isso no 4º ano que vem, que é o tema da ética e da moralidade, né? E aí são 4 tipos de ética que a gente tem, as formas mais tradicionais, né? A ética da ação, a ética das virtudes, a ética do dever e a ética utilitarista, tá? Então, quando se fala em ética, né, a gente precisa saber diferenciar os tipos de ética que existem, né? A tradição filosófica reconhece essas 4 formas de ser uma pessoa ética, né? Ética da ação, ética das virtudes, ética do dever e ética da utilidade. Mas isso é um assunto que a gente vai ter aí essas semanas para estudar, tá? Pessoal, com relação ao conteúdos, era isso que a gente vai trabalhar. Como eu falava para vocês, a nossa grande tarefa nesse ano aí, a grande capacidade que eu espero desenvolver com vocês é a capacidade de ler e interpretar textos, tá? Então, para cada tópico esse aí de conteúdos, vão ter leituras e textos para vocês interpretar. Leituras para vocês fazerem, né? Textos para vocês interpretarem e produzir escrita a partir disso, tá bom? Bom, aqui, enfim, são os conteúdos que a gente vai trabalhar, tá? E acho que a princípio era isso que eu queria fazer na aula de hoje. Deixa eu ver aqui no Siga. Deixa eu ver quantos participantes nós já temos. É importante que eu falava para vocês, vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Eu preciso que vocês façam a inscrição de vocês no Moodle, tá? Mais algumas pessoas se inscreveram agora, né? E aí vai ser aquele mesmo esquema das APNPs, certo? Para cada semana, vocês vão ter textos e tarefas, tá? Depois que eu tiver receber a gravação do encontro, eu vou disponibilizar ele aqui para vocês, tá? Sempre vai ter aqui no tópico da semana, ó, por exemplo, essa primeira semana, são 3 períodos, equivalente a 3 períodos. A gente vai contar o prazo de 24 de maio a 30 de maio, que é domingo, né? Até o próximo domingo. É o tempo que vocês têm para começar a fazer essas tarefas, as atividades, tá? Eu não falei do Christoph Marlowe, tá?
um minutinho para me falar dele, certo? O Christopher Marlowe, esse autor que vocês vão começar a leitura do texto dele, ele é um escritor de peças de teatro, tá? Essa peça dele se encaixa num perfil de uma tragédia, tá? É a história de um homem que faz um pacto, um contrato com o diabo. É isso que eu posso falar para vocês agora, nesse primeiro momento, tá? Vocês imaginem isso, pessoal, no final do século XV, se não me engano, ali, 1490, entre 1490 e 1500, alguém na Europa cristã, né, escreveram uma peça de teatro em que o personagem principal faz um pacto com o diabo, numa época em que as mulheres eram condenadas à fogueira, acusadas de bruxaria, porque faziam chás para dar para as pessoas, né, que estavam com algum tipo de problema de saúde, né. As mulheres que faziam isso eram consideradas bruxas e eram queimadas, vivas, né. Aí um homem escreve uma peça de teatro dizendo que fez um pacto com o diabo. É uma história fantástica, tá? Eu não vou contar ela mais para vocês. Mas, em linhas gerais, a ideia é essa, né? É de um homem que faz um pacto com o diabo. Ao longo dessas 10 semanas, eu quero tratar um pouco mais disso com vocês, e vocês vão ver, por isso que eu digo que é para vocês começarem a leitura desse texto, tá? Já vou antecipar para vocês aqui que ele está disponível no Moodle, deixa eu abrir ele aqui, e vocês já podem começar a leitura dele, não precisa, tem uma série de comentários no início, tá? Mas vocês não precisam fazer isso, tá? Se quiserem ler também, óbvio, podem ler também. Onde é que começa? Aqui, vocês podem começar na página 32, tá? A história trágica do Dr. Fausto. Aqui estão os personagens, né? Como toda peça de teatro, primeiro se apresentam os personagens. Então tem um papa, um imperador, o duque, o Fausto. Fausto é o personagem central, né? Doutor Fausto. Os amigos dele, né? O criado dele, e aí os outros demais personagens, tá? Vocês podem começar a ler a partir da página 33, tá? Parece que é bastante página, né? Mas a partir da página 33 vocês começam, certo? E aí você começa a história. Importante ler bem as notas, tá? Tem uma apresentação inicial, e aí segue a história, tá? Então, esse texto aí, pessoal, ele vai nos acompanhar durante esse um mês. Estou dizendo hoje para vocês, dia 25 de maio, comecem a leitura do texto, essa é a primeira tarefa da semana, tá? Comecem a leitura do texto, mas tem que ler o texto. Eu vou mandar alguns vídeos de suporte, né, alguns comentários, algum apoio para vocês, porque vocês também se situem um pouco nesse texto, né? Mas é um pouco isso, a história é essa. Um homem, Fausto, né, que era, entre aspas, médico, faz um pacto com o diabo, tá? E isso tem uma repercussão muito interessante, tá bom? Pessoal, era isso então, tá? Desculpe, eu estou me estendendo um pouco no tempo, eu sei que vocês têm um próximo encontro agora, vamos fazer um intervalinho, certo? Mas, por enquanto, a tarefa da semana é essa, é iniciar essa leitura. Eu vou disponibilizar o plano de ensino para vocês no Moodle também, no Siga também, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Eu preciso falar com alguém, depois manda um e-mail para mim que eu vou pedir já para o Sandro, pode ser você, Sandro? Eu vou te mandar. Pode ser. Me manda um e-mail que eu vou trocar uma ideia contigo sobre uma coisa. Eu vou pedir para o Sandro fazer um papel aí de comunicação com a turma, e aí a gente vai tomar algumas decisões também. O Trote volta no Almeidão ali. Pois é, o Gabriel disse que não. Mas enfim, eu vou entrar em contato contigo, Sandro, e daí depois a gente define o que faremos, certo? Tá. Pessoal, alguma pergunta? Sir, aí, por exemplo, os questionários e as produções de texto vão ser baseadas nesse texto que a gente vai ler? Nessa primeira semana, sim. Tá? Mas eu vou estar... Assim, ó, essa primeira semana é para vocês, né, se ambientarem, para vocês começarem a ler um pouco, né, do texto, tá? E perguntas, tarefas, assim, eu vou estar enviando mais materiais para vocês. Não é só aquilo ali que vai ter, tá? Fiquem atentos ao Moodle, olhem todo dia, tá? Hoje, essa primeira semana foi mais para a gente se encontrar, para a gente se ver, para tirar dúvidas de vocês. Os encontros vão ser assim.
Semana que vem, terça-feira, pode ser nesse dia, nesse horário, né, pessoal? Terça, 8h30, às 9h45, por aí. Pode ser? No princípio, vamos definir assim. Aí eu vou ter a aula, né? Eu vou dar aula especificamente de um conteúdo específico, que não vai ser do Dr. Fausto, tá? O Dr. Fausto é só uma leitura, que vale 1 ponto esse trabalho dele, tá? E vocês vão ter 1 mês para concluir ele, tá? Mas eu vou trabalhar outros conteúdos, né? Isso aí é só, assim, é só um texto, é uma atividade paralela, tá? Mas eu vou trabalhar outros conteúdos. Semana que vem a gente vai começar com as origens do pensamento moderno. Eu vou falar de Descartes, vou falar de outras coisas, tá? E aí vai ter questões, né? Vai ter uma tarefa para aquela semana ali, específica dessa aula aí que eu vou estar dando para vocês. Tá bom? Respondi a tua pergunta, Sandro? Sim, sim, obrigado. Deixa eu interromper minha apresentação. Mais alguma pergunta, turma? Sor, esse texto que a gente vai ler essa semana, daí como é que ficou? É pro dia 22? É só para iniciar o texto? Isso? É só para você iniciar. Eu vou disponibilizar mais textos para vocês, mais materiais ainda dessa semana, mas a tarefa dessa semana que vai valer 1 ponto, vocês vão ter até o dia 22 lá para entregar. 22 de junho, se não me engano. Então, para essa semana, tu não precisa fazer nada com relação a esse texto. Só começar a leitura mesmo. Tá bom. Que dia vai ficar o atendimento e o horário? Juliane, isso é bem importante essa tua pergunta. Nós recebemos ontem, o professor Carlos enviou uma planilha compartilhando os horários de atendimento dos professores, tá? Eu não tenho definido isso ainda, Juliane, tá? Mas quando eu tiver essa informação, eu envio ela para vocês, tá? Eu preciso aqui fazer uma consulta rápida, breve, né? Vocês concordam em termos um grupo da turma para mim passar as informações do componente de filosofia? Pode ser. Vocês concordam? Tá, é isso que eu vou pedir para o Sandro depois, tá? O Sandro vai organizar esse grupo aí, vai só para montar o grupo aí, né? Para a gente ter essa comunicação rápida. Não é para ficar lá mandando figurinha, coisa isso daqui, né? Não é isso. É só para a gente ter as informações objetivas do curso. Perguntas como essa da Juliane. Que dia vai ser o atendimento? Daí a gente responde ali, tá? Aquela pergunta imediata, assim. Essas informações, elas também vão ser disponibilizadas para vocês pelos canais oficiais, tá? Mas para a gente ter um canal rápido de comunicação entre nós, né? Minha com vocês, tá? Por isso esse grupo de WhatsApp, tá? Não tenho definido, então, Juliane, mas assim que a gente tiver, eu já te passo, ok? Tá bom. Alguma pergunta mais, pessoal? Não? Tudo certo? Ok? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Agradecer a participação, né, dos que ficaram do início até o final agora, tá? Assim que eu tiver a gravação, eu vou postar ela no Moodle, né? Assim que alguém criar, o Sandro, eu vou pedir para você fazer isso, Sandro, tá? Assim que a gente tiver esse grupo, eu também envio o link, né, para você assistir no YouTube, quando quiser, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Situações particulares referente ao sistema ali, o SIGA, vocês podem entrar em contato com o coordenador do curso, tá? Se eu puder também ajudar alguma coisa, dar uma orientação para vocês também, vocês podem procurar, tá? Estou aqui disponível para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, eu vou parar agora a gravação.